Você já seguiu firme um plano, mesmo que para seguir a este plano tudo tenha ido contra você, a pressão tenha sido enorme, houveram calúnias contra você, puxaram seu tapete, fizeram tudo para te sabotar, para te impedir de seguir em frente, de cumprir aquele papel, de alcançar aquelas metas, para alcançar aquele principal objetivo e realizar aquele plano. Você já passou por isso? Vamos pensar sobre alguém que passou por isso. Em Marcos capítulo 14, versículo 53 a 65, Marcos 14, 53 a 65, fala daquele momento em que Jesus foi capturado e foi levado diante de homens poderosos, homens que eram líderes da sociedade daquela época e daquela região lá do Mediterrâneo, homens que eram religiosos, que eram conhecedores dos escritos revelados, mas eram homens que estavam amando o sistema, amando o poder que lhes era dado por serem líderes religiosos, estava servindo para o ego daqueles homens, não estava servindo para eles servirem as pessoas e nem para servirem ao Deus com quem eles deveriam estar comprometidos. E quando chegou a hora deles reconhecerem que o próprio Deus havia deixado a sua glória, se esvaziado da sua glória e se tornado um ser humano entre eles através de seu filho Jesus, eles não conseguiram reconhecer isso, porque ficaram tomados de inveja, ficaram tomados de medo, porque eles viram que aquele jovem de 33 anos parecia que estava chamando muito atenção e eles iriam perder suas nomeações, seus privilégios, e aquele jovem poderia gerar um movimento enorme, como já estava acontecendo, um movimento enorme da população, e o Império Romano, que os dominava, poderia achar aquilo ruim e massacrar toda Jerusalém, massacrar toda aquela região da Pérea, Judéia, Galiléia, e torturar e matar a todos ali, ser uma carnificina. Talvez tudo isso passasse pela cabeça daqueles líderes religiosos, aqueles doutores da lei, aqueles sacerdotes que estavam ali reunidos no Sinédrio. Sinédrio é o ajuntamento dos líderes religiosos daquela época para julgar questões, para tratar assuntos, e nesse caso aqui eles se reuniram para julgar Jesus. E eles, para julgar Jesus, contrataram testemunhas falsas, conseguiram ali, fizeram um apanhado de pessoas que usavam as palavras de Jesus, coisas que Jesus falou e ensinou, e usaram de formas equivocadas, colocaram uma interpretação dúbia, testemunharam contra Jesus, mas mesmo aqueles testemunhos, de acordo com o relato bíblico aqui, mesmo aqueles testemunhos não estavam batendo, não estavam dando certo, porque aquelas testemunhas eram falsas, elas estavam ali perjurando, eles estavam ali mentindo, aquilo era um arranjo, porque eles queriam realmente, agora que eles haviam pego Jesus, eles estavam agora, realmente eles queriam levá-lo a uma sentença de morte. Como eles não podiam matar ninguém, porque eles estavam subjugados debaixo do governo romano, e isso quebraria a lei de Roma sobre um povo dominado, então eles iriam levar Jesus, depois de sentenciar Jesus de acordo com a lei deles, com a lei que eles tiraram da Torá, eles iam levar Jesus até o líder romano, até o governante daquela área ali, que era Pilatos. Mas para isso eles tinham que extrair alguma coisa para sentenciar Jesus. Eles tinham que arrumar um subterfúgio, arrumar provas contra Jesus. E não conseguiam arrumar. Foi então que o sumo sacerdote, o chefão ali do pedaço,
insistiu que Jesus falasse alguma coisa, porque eles falavam, falavam, acusavam, e Jesus não respondia. Jesus estava em silêncio. Então ele insistiu com Jesus e disse, tornou a interrogá-lo, aqui no versículo 61 diz, é, tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu, o Cristo, o Filho de Deus, do Deus bendito? Quer dizer, ele queria que Jesus falasse algo que fosse realmente contundente, algo forte. Se Jesus falasse isso, que era o Filho de Deus, que era o Messias, que era o enviado, o prometido dos profetas, então isso seria algo contundente. Então ele tenta de uma vez que Jesus fale alguma coisa, porque Jesus estava em silêncio. E aqui nos chama a atenção o fato de Jesus estar em silêncio, porque Jesus pregava tempo todo, ele ensinava as pessoas. Só que agora, no momento vital para ele, no momento em que ele poderia se defender, no momento em que ele poderia persuadir aqueles poderes humanos, aquelas pessoas eivadas de dúvidas e de sofismas, pessoas cheias de argumentos, Jesus poderia contender com eles, procurar persuadi-los, mesmo que ele fosse condenado, poderia tentar pregar para eles e ensinar-lhes e mostrar-lhes que eles estavam se equivocando, que Deus amou o mundo, estava querendo salvar o mundo através do Filho dele. Como que eles iam se voltar contra esse amor de Deus? Mas Jesus não fala nada disso, ele fica em silêncio. Ele fica em silêncio e aquelas pessoas xingando, aquelas pessoas insultando, aquelas pessoas acusando, até a pergunta do sumo sacerdote. E Jesus está em silêncio. O que nos chama atenção é que nem se defender ele se defendia, porque com toda probabilidade ele está aqui confiante no Pai, ele confia em Deus. Note bem que Jesus está para ser torturado, está para passar por dores atrozes, até ao ponto de ser morto. Ele está para entregar sua vida. E ele está ali praticamente entregue. Mas por que ele age dessa forma? Porque ele confia, ele obedece, ele se entregou para cumprir o plano do Pai. E o plano do Pai era que a humanidade fosse salva, fosse resgatada através do sacrifício de seu próprio filho. Os sacrifícios de animais que eram feitos nos cultos desde o Antigo Testamento, e em todas as civilizações, esses sacrifícios foram feitos. Há um inconsciente coletivo na humanidade de que há um estrago muito grande aconteceu entre o ser humano e a transcendência, e então isso clama por uma satisfação. Então, em várias religiões, em vários povos, você vê acontecer uma forma, um esforço sacrificial para agradar a divindade. Mas nada mais claro do que nós temos revelado nas páginas das Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento. Textos que mostram que a religião que foi revelada para Israel mostra que de fato o ser humano pecou e ele precisa de redenção. Então, aqueles animais que eram sacrificados diante do tabernáculo e depois diante do templo que foi construído, aqueles rituais, eram uma tentativa, era uma sombra do principal sacrifício que ia ser feito, do próprio Filho de Deus. Então, todos aqueles cultos do Antigo Testamento remetiam e apontavam para a vinda do Messias. E agora que Jesus está aqui, ele sabe que ele vai cumprir esse sacrifício, ele está caminhando para os últimos momentos que o Evangelho narra. Mas uma coisa que nós vemos aqui é que ele é obediente ao Pai. Ele não foge, ele não se esquiva, ele se deixa capturar, ele se apresenta diante daquelas pessoas. E então o sacerdote pergunta: Você realmente é o Filho de Deus, do Deus bendito? Você é o Messias? E Jesus responde no versículo 62. Jesus respondeu, versículo 62 de Marcos 14. Jesus respondeu:
Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, quando o sumo sacerdote ouviu isso, ouviu Jesus falar, eu sou, e vocês vão ver o Filho do Homem, que era como Jesus se auto-intitulava, né? Vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder, né? Vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, à direita do Todo-Poderoso. Então ele mostra para aqueles homens como será o futuro. Só que eles usam aquilo ali para condená-lo. Depois que ele fala isso, o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunho? Vocês ouviram a blasfêmia? O que parece a vocês isso? Então todos julgaram que Jesus era réu de morte. Mas note bem que Jesus, na verdade, estava falando só a verdade. Ele vai voltar, ele já estava anunciando aquilo, isso já é 2000 anos atrás que aconteceu, né? Então Jesus anunciou aquilo para aqueles religiosos, alguém viu e documentou aqueles fatos, mostrando como Jesus procedeu. E Jesus está mostrando como é importante nós nos prepararmos, porque ele vai vir sobre o planeta Terra, vai vir sobre todas as nações, todos os olhos, como dizem as Escrituras, todos os olhos verão Jesus vindo sobre as nuvens. Não se engane, porque Jesus não vai agora voltar de novo como um ser humano andando na praia e pregando nas ruas. Isso ele já fez. Essa parte de servo sofredor, ele já fez. Agora vai ser a parte de Senhor, de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está voltando e o sistema continua do mesmo jeito, o conjunto de sistemas, que na verdade é representado pela palavra mundo, né? O mundo sistema de ilusões, continua iludindo, continua correndo atrás de poderes, continua um sufocando o outro, como nós vemos aqui nesse texto. Esses homens que eram religiosos, na verdade, não estavam vivendo uma vida iluminada, não estavam vivendo uma vida com Deus. Eles se acostumaram com o poder da religião. Isso é perigoso, né? A religião é perigosa, num certo sentido, por causa disso. Ela pode ensinar virtudes, ela pode domesticar um pouco a grosseria das pessoas, mas também ela pode se tornar uma forma de fechamento do reino dos céus. Ou seja, ela pode impedir as pessoas de buscarem uma vida transformada, uma vida dentro do propósito de Deus, porque as religiões vão colocar os ensinos delas, aquelas caixas condensadas, aqueles blocos de leis, de interpretações, aquele excesso de ritual em cima da cabeça das pessoas, e aquilo lá vai entupindo o caminho das pessoas para encontrar a iluminação. A iluminação que vem de obedecer os mandamentos, de ler a Bíblia, de crer em quem está por trás dos mandamentos, quem está por trás da Bíblia, que é o Filho de Deus. A Bíblia, as Escrituras falam de Jesus. E os seres humanos precisam de ler as Escrituras, precisam de consultar a Bíblia, justamente para entrar num relacionamento com Deus através da fé em Jesus. Quando você encontra Jesus na sua vida, como seu príncipe, como seu rei, como seu senhor, seu dono, como seu salvador, quando você aceita ele, recebe a ele, se entrega a ele, entrega sua vida, suas ações, seus planos a ele, então você agora é levado para dentro dos planos de Deus. Você começa a entrar cada vez mais num crescimento espiritual, porque você experimenta um renascimento íntimo, um renascimento interior. Quando você conhece Jesus, se entrega a Jesus, você experimenta um renascimento interior. Isso a religião não faz, nenhuma religião ensina isso. Só o Evangelho que ensina isso. O Evangelho, diferente das diversas religiões, o Evangelho, ele fala que Deus enviou o seu Filho. Não é o homem que veio buscar a Deus,
É um homem que construiu a religiosidade com rituais e rigores para chegar a Deus, mas sim Deus se revelou e se manifestou. Então é isso que aquela turma ali confundiu. Fatalmente eles confundiram isso. Eles se apegaram tanto às leis, aos rituais e também ao poder que aquilo lhes dava, né? Porque ali eles eram os poderosos, eles dominavam aquela sociedade. Então, eles não podiam perder aquilo. E uma outra sociedade os dominava, que era a romana, dominando a sociedade israelita. Então, eles estavam debaixo dessa, acostumados com esse jogo de poder. E quando surge Jesus curando pessoas, libertando endemoniados e sancionando a libertação de pessoas que deveriam ser apedrejadas segundo a lei, deveriam ser condenadas segundo a lei, Jesus, no, ao contrário, ele pega aquelas pessoas e as transforma, ensina para elas uma vida acima da decadência, uma vida mais livre, uma vida melhor. Então eles ficaram chocados, bagunçou tudo. Jesus estava ensinando o reino de Deus. O reino de Deus é isso, não é comida nem bebida, mas é amor, alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Então, o que nós temos aqui é que o ser humano pode mentir, pode arrumar várias coisas para se colocar contra a vontade de Deus. Vemos aqui que o mundo não quer o evangelho. O mundo, né, o mundo assim, sistema, ele chega muitas vezes a admirar, sim, o evangelho. Ele chega muitas vezes a dar ouvidos ao evangelho. Mas ele está cheio de sistemas ali emaranhados que não querem perder o poder. Então o mundo tem suas religiões, tem várias religiões, tem religião para todo gosto, para todo tipo, mas essas religiões estão perdidas dentro do mesmo emaranhado de dentro do mesmo engessamento, enrijecimentos culturais e cega. Geralmente as religiões estão cegas para a revelação principal, que é Jesus através do Filho dele, que é Deus através do Filho dele, Jesus. Então, nós vemos tudo isso aqui nesse texto, né? Pessoas religiosas e cegas. Nós vemos o Filho de Deus firme nos planos que ele tinha que executar. Nós vemos aqui Pedro, discípulo de Jesus, tentando seguir Jesus, mas acaba negando Jesus, né? Pedro vai negar Jesus, mas aqui ele está tentando seguir Jesus de longe. Jesus tinha sido preso, ele está ali observando todas aquelas cenas, está tentando seguir a Jesus. E nós, muitas vezes, tentamos seguir a Jesus, mas o importante de seguir Jesus é você se entregar a Ele, né? Você seguir Jesus de longe, não é você ficar visitando a igreja uma ou outra vez sem se comprometer com Cristo. O importante é você seguir aquele que foi firme, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Siga Jesus, tome a sua cruz e tome o seu dever, sua dedicação dia após dia e siga-o como um verdadeiro discípulo. Encare o sistema e vá além do sistema, vá além do mundo e siga de verdade, com simplicidade, o Filho de Deus. Graça e paz, a gente se vê logo mais.